Kuan Yin. Olá, eu sou a Drica. E eu sou a Leandra Montão. Esse aqui é o Reiki Online Brasil, o seu canal de entretenimento, autoconhecimento e Reiki, né? É o assunto que a gente mais gosta de falar. O assunto de hoje está super relacionado ao Reiki, super relacionado ao trabalho das pessoas que fazem a busca pelo autoconhecimento, é a busca pelo altruísmo, em ser solidário, em ser compassivo, em desenvolver compaixão. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse assunto, fica com a gente que a gente já vai voltar para falar sobre isso. Muito bom, muito bem. Então, como eu falei antes, o assunto do vídeo de hoje é compaixão. E a compaixão, eu vou chamar a moça da Kuan Yin para falar sobre isso. Não, quem que sabe dos Budas todos aí, explica para eles um pouco sobre isso. Bom, quando a gente olha para o aspecto da compaixão, a compaixão é do latim compassione. Compassione é estar sentindo paixão, né? Ou também pode ser entendido como compassione, de compasso, de estar no mesmo compasso, né? Então os dois significados estão corretos e é muito um pouco de cada uma dessas coisas, né? Sentir a dor do outro, é se colocar no lugar da outra pessoa. Não é ter pena, não é ter dó, não é achar que o outro é um coitadinho e que você precisa ajudar, não se trata disso. A compaixão, ela tem um quê, às vezes, até de crueldade. Porque às vezes a gente tem que deixar por compaixão, isso é muito grave que eu vou falar e algumas pessoas podem ficar até irritadas, mas é verdade. Por compaixão, às vezes, é importante você deixar a pessoa quebrar a cara. Por quê? Porque se ela não fizer o movimento dela, se ela não sofrer consequências de alguma coisa, ela não vai ter informações para fazer diferente. Então, uma alma compassiva é alguém que não quer o sofrimento de nenhum ser, nem pedra, nem planta, nem animal, nem gente. Então, ser compassivo, ele está completamente interessado em diminuir o sofrimento das outras pessoas. E eu, por exemplo, eu sou praticante hoje em dia do SEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. E lá no SEB existe toda terça-feira a oração da Prajnaparamita, né? Que é o Buda da compaixão, Avalokitesvara. O Avalokitesvara, ele é um Buda, é uma pessoa que nasceu como nós, mas fez um processo de iluminação e ele poderia ter ido para o Nirvana, ele podia ter ido descansar, nunca mais voltar para cá. Só que o que acontece? Ele se dispõe a ficar por aqui enquanto tiver algum sofrimento. Então, Bodhisattvas são as pessoas, os seres que não saem da Terra, não saem da psicosfera da Terra depois de desencarnados. Eles ficam à disposição para que a força, a energia que eles acumularam atenue a dor, o sofrimento de todos os seres mesmo, que eu estou te falando. Pode ser para o ladrão e pode ser para a vítima, pode ser para o vermezinho que está fazendo mal para a cachorrinha, mas também é para a cachorrinha. Então, não existe uma exclusão na compaixão. Todos os seres são vistos e respeitados. Então, para a gente desenvolver compaixão, geralmente a gente tem que se movimentar em direção dela e pedir ajuda de professores, de mentores. Temos que nos inteirar sobre o assunto para que a gente desfaça essa confusão entre a questão de ser paternalista, cuidadoso, exagerado e ser compassivo, né, Driquinha? Sim, porque muitas vezes as pessoas exageram, elas acham que elas têm que estar sempre ajudando o outro, quer dizer, às vezes falha consigo mesmo, né, na questão, no quesito de ter essa compaixão consigo, né?
e só quer dar e dar, e daí eu falo que é a síndrome do bonzinho, né? Então a gente tem que ter esse discernimento também, né? Nesse movimento. Eu até assim, por exemplo, vou falar uma experiência minha mesmo, assim, né? Eu sempre fui muito amorosa, sempre quis muito ajudar as pessoas, desde pequenininha. Mas, e por exemplo, as demandas dos meus pais, isso me afeta bastante, né? Então, assim, às vezes, eu me peguei algum tempo atrás, assim, fazendo esse movimento de querer tirar tudo de mim para sanar a dor deles, até que chegou o momento que eu tive um insight que aquela dor não me pertencia, né? Que, lógico... Um colaborador. Então eu faço o que dá para fazer, mas toda aquela dor, toda aquela demanda que eles têm, não dá para me tirar, eu nem posso fazer isso, né? Por que você não pode fazer? Tem que aprender através do sofrimento. O sofrimento é o agente de transformação. Assim como tem o elemento fogo, que é o elemento de transmutação nos 4 elementos, o sofrimento está relacionado ao elemento fogo, ou seja, ele vai pegar algo que está acontecendo e vai transformar em outra coisa. Infelizmente, nesse momento, o planeta Terra aprende ainda através do sofrimento. Nós ambicionamos chegar a um grau de evolução quando nós não precisaremos mais do sofrimento. Nós seremos uma terra de regeneração, como dizem os irmãos espíritas, e nós não precisaremos mais do sofrimento, porque aprenderemos através da lei do amor. Então é por amor que a gente aprende, não é mais pelo sofrimento. Por enquanto, é compassivo, às vezes, a gente deixar a pessoa passar pela dor que ela tem que passar sozinha. Agora, não significa virar as costas, igual a Drica está falando. Eu faço o que eu posso tem que ser o suficiente. Não pode ser nem muito e nem pouco. Então, se você vir que tem por exemplo, um cachorrinho chorando na porta da tua casa, aí você fala, não, ele está no karma dele, ele está chorando porque está... Aí isso é ser compassivo? Não, se você pode abrir a porta, se dentro da sua casa tem um espaço, pequeno que seja, para receber, aí você abre. Agora eu não posso ficar com esse cachorro toda a minha vida, porque eu tenho muitas coisas para fazer, eu não estava pensando em ter um cachorro. Então você cuida do cachorro por um tempo, dá remédio, trata, arruma alguém que goste, que queira, aí você leva o cachorrinho para lá. Então você faz o que pode. Isso é ser compassivo. Primeiro consigo, porque você tem as suas necessidades e você precisa atendê-las, né? E quando a Drica fala da síndrome do bonzinho, a síndrome do bonzinho sempre está relacionada a uma criança ferida, a uma criança que não foi amada, que não foi vista do jeito que ela queria ser. Então, para ganhar o amor, para ganhar o respeito que ela sonha, que ela deseja ter, então ela passa a servir, passa a ser servil, passa a querer agradar todo mundo, a fazer tudo que precisa. Mas aquilo não é natural. Existe um desejo por trás, o desejo de ser correspondido. Porque quando a gente faz naturalmente, qual que é a premissa? Não precisa haver correspondência. Se eu faço algo porque eu quero algo em troca, isso não é bondade, isso é vaidade. A gente mistura muito. Eu também sofri muito para entender e ainda sofro quando eu sinto vontade de ajudar fora do limite. Por quê? Porque eu tenho uma criança ferida que se via amada e respeitada quando servia. Então o meu movimento era sempre de servir, de servir, de servir. Eu achava que era natural. E acaba sendo de alguma maneira natural, porque a gente nunca vai para uma máscara se aquilo não faz parte da nossa essência. Então uma pessoa que ela é engraçada, pode ser uma máscara do humorista, mas a alegria está presente ali, né? Na essência dela. Tem, com certeza. Então a compaixão, no caso da Drica e meu, nós temos devoção. A gente tem amor, um amor de filho, um amor específico por uma entidade chamada Kuan Yin. Kuan Yin na China, no Japão é Senju Kanon, que é o aspecto feminino do Buda da compaixão, que é Avalokitesvara, Tenzin, no Tibete. Avalokitesvara na Índia.
E por que a gente fala assim? São dois nomes femininos, Kuan-Yin e Kannon. Porque, na verdade, no panteão de deuses e deusas orientais, sempre para cada deidade existe uma correspondente, uma consorte feminina. Então, porque eles buscam equilibrar o aspecto masculino e feminino como energia, né? Então, quando a gente fala Senju Kannon ou fala Kuan-Yin, é a mesma coisa de estar falando de Avalokitesvara, de estar falando de Tenzin, né? E é muito interessante porque ele é chamado de o Buda dos mil braços. Ele ouve, ele não vê, ele ouve o sofrimento de todos os seres. Então, quando a gente assume um voto, quer dizer, você faz um compromisso de Bodhisattva, aí você faz um compromisso de imitá-los. Esse Dalai Lama de hoje, o 14º Dalai Lama, hoje ele é uma emanação do Buda Avalokitesvara. Então nós temos a graça de estar vivendo num tempo onde um Dalai Lama, o chefe, que seria o Papa dos católicos, o Papa dos budistas tibetanos, ele é vivo. E ele emana as irradiações do próprio Buda da compaixão. Então é um karma bom para nós, que estamos nesse tempo de degenerescência, tanta coisa ruim acontecendo, mas nós temos seres iluminados para os quais nós podemos voltar os olhos e aprender com eles. Quando a gente olha para o Mestre Jesus e vê a maneira como ele lidava com o sofrimento, a maneira amorosa, nunca negligente, fosse com quem fosse, sempre atento, sempre amoroso. Isso é um exemplo de Bodhisattva. Então nós não, em vez de sermos fanáticos por Jesus, nós devemos ser seguidores de Jesus, imitando o gesto dele, fazendo como ele faria, respeitando as pessoas, se colocando no lugar delas. E lembra, compaixão não é ter pena, compaixão é se colocar no lugar, você esquecer que é Leandra, por exemplo, e passar a ser Adriana. E aí eu não vou julgar a Adriana com o meu olhar, que eu tenho aqui minhas crenças, né, meu conjunto de valores, e se eu olhar para a Adriana, sempre eu vou ver ela errada, porque ela não está fazendo do jeito que eu faria. Então o que eu faço? Eu tiro meu olhar de Leandra, olho para a Drica, tentando entender Drica pela Drica. Dentro do meu contexto. A Drica, ela é uma filha que ela é a filha mais nova, ela teve tantos irmãos, ela teve tantos filhos, ela se separou, ela tinha esses dons e tal. Então eu começo a entender a Drica, como ela me conta, como eu vejo que ela é, e aí para mim faz sentido o que ela fala, o que ela faz, porque realmente eu estou olhando para ela com o olho do espelho. Sem julgamento. Sem julgamento. Agora, isso é fácil? É assim que a gente faz o tempo inteiro? É natural, a gente respira e faz. Não. É treinamento, é muito treinamento, é treinamento diário. Ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso, né, Driquinha, quando a gente estava indo para a cachoeira. O quanto que eu sou descendente de italianos, minha família é super agitada, minha mãe é uma mulher que tudo é para ontem. Então meu primeiro ímpeto é sempre ser brava, é sempre falar não, é sempre não sei o quê. Mas em seguida eu já coloco esse olhar. Então, às vezes, eu tenho observado, por exemplo, no trânsito, que era um lugar super desafiador para mim, super desafiador. Quando eu entrava no volante, eu virava o doutor volante lá, seu volante. Então, hoje, quando passa alguém por mim e me fecha, eu dou vontade de falar aquele palavrão e eu falo, pera. Deixa eu entender, pode ser que ele esteja aborrecido, essa pessoa, o meu papel é diminuir a dor e o sofrimento, então deixa ele passar. Deixa ele passar. Então, um motociclista que passa, que vem fazendo coisas erradas, manobras erradas e tal, eu ficava irritada, agora eu falo, é a situação dele, ele está em cima daquela moto, ele tem um tanto de coisa lá para fazer, deixa eu irradiar energias boas para essa pessoa. Então, quando a gente assume o voto do Bodhisattva, a gente tem que mudar. E tem que lembrar que é um exercício, como a gente já falou só do vídeo da paz, né? É um exercício, gente, essa compaixão, com esse olhar, com essa pegada, tudo a gente tem que se esforçar, né? Porque é natural mesmo, porque a gente tem esse ego, o ego A gente já foi adestrado demais, né? A gente acha que não, porque a gente foi adestrado quando era bebê, mas a gente foi adestrado. Com certeza. E toda a sociedade que a gente vive, ela aguça você para ser competitivo, de reativo, né? Então, para ter esse olhar compassivo para o outro, é um exercício também, diário, constante. E isso aí, passou, pera, respira,
olha para aquilo, fala, peraí, mas deve ter um motivo, ele tá assim, não é comigo, ou se a pessoa é grossa com você, olhar aquilo, falar assim, não, mas é uma demanda dele, ele está passando por algum problema, né? E não é comigo, não é pessoal. Então você vai olhando com outro olhar e isso é compassivo, é ser compassivo também, né? E aí, quando a Drica fala sobre essa coisa assim, é com o outro, o problema lá é com ele, não é problema meu, quer dizer, eu não sou responsável pela raiva que ele está, então não precisa de eu ficar reagindo com ele. Então eu entendo que ele trouxe lá os conteúdos dele, né, e eu agora vou fazer o meu movimento de vir para dentro de mim, né, e tem sempre essa dica que é super valiosa, a sabedoria do espelho, quando você sentir dentro do seu coração o desejo de ser compassivo, a primeira coisa que você faz é olhar para a pessoa com o olhar dela e não com o seu. Então, use a sabedoria do espelho, use muitas vezes. E é igual nós estamos falando, é um esforço, não é natural, a gente vai trabalhando, até que um dia, lá pelos 70, 80 anos, vira natural. Pela prática, é como um praticante de arte marcial, ele pratica tantas vezes o golpe, tantas vezes, que na hora da luta ele faz sem ver que está fazendo. Então a nossa aspiração é por enquanto colocar esforço, por enquanto ainda é impuro, mas ele há de se tornar puro pela força do nosso coração compassivo, pela força da nossa vontade de ser lúcidos e de pedir para que os seres todos sejam livres do sofrimento e encontrem a felicidade. Então é o nosso voto para que todos vocês consigam, para que nós consigamos, para que vocês consigam. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e alcancem a felicidade. Gachou! E aí, gostou dessa aula? Quer ter acesso ao curso introdutório gratuito? É bem simples, basta clicar no link da descrição ou nesse izinho que fica no topo do vídeo e dê os seus primeiros passos para se tornar um reikiano nível 1. Tivemos agora dentro do curso. A Drica e eu estamos te esperando com as melhores vibrações. Vem!